say no so quick. This ain't about me trying to see how far that I... Olá, bom dia! Eu sou a Roberta Basile e nós do Equinocare preparamos mais um vídeo para vocês a respeito de ajuste de sela. Hoje a gente está aqui com a nossa modelo, é a Amapola, e ela vai nos ajudar a mostrar como ajustar corretamente a nossa sela em função das dimensões do dorso do nosso animal. Isso é muito importante para que durante o trabalho a gente evite as lombalgias, né? Uma afecção muito comum nos cavalos de esporte. Bom, para a gente fazer esse teste de ajuste de sela, a gente vai precisar de 3 itens muito simples. Um giz, um bastãozinho, que pode ser uma pilha ou qualquer outro objeto em forma de bastão, e uma régua biarticulada, que a gente compra facilmente numa papelaria. Bem, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é posicionar corretamente a sela no nosso animal. Então, como que a gente faz isso? Basicamente, a sela deve ser posicionada atrás, sempre atrás da escápula do animal, tá? Então aqui a gente tem a escápula, que é um osso plano, chato, e a gente sente o final dela aqui com bastante facilidade. A gente consegue palpar o final dela com bastante facilidade. O posicionamento correto da sela começa colocando a sela sobre a cernelha do animal e deslizando até que a sela encaixe corretamente atrás da escápula do animal. Então esse é o primeiro passo para a gente começar então o nosso ajuste de sela. Bem, então para o primeiro teste que a gente vai fazer, a gente vai utilizar o objeto em forma de bastão ou a pilha. Aqui a gente tem então a sela corretamente posicionada no dorso do animal. E aí este teste ele serve para a gente ver qual que é a posição que o cavaleiro vai assumir nessa sela durante a montaria. Qual que é essa posição? É o ponto de equilíbrio da sela. Para a gente ver o ponto de equilíbrio da sela, a gente pega o bastãozinho e deixa ele deslizar sobre o assento, vendo o ponto em que ele para. Esse ponto que ele para é realmente o ponto de equilíbrio da sela. Qual é esse ponto? O ponto mais baixo. Esse ponto numa sela equilibrada deve estar exatamente no meio do assento, né? Então a região anterior até o ponto de equilíbrio e a região posterior até o ponto de equilíbrio devem ter comprimentos equidistantes. Por que que isso é importante? Uma sela que tem um ponto de equilíbrio muito à frente, por exemplo, é uma sela em que a gente teria, por exemplo, o dorso, a parte posterior muito erguida. Se a gente tiver esse ponto de equilíbrio muito à frente, o cavaleiro naturalmente vai ficar mais à frente, sendo inseguro para ele durante a montaria, né, favorecendo muito mais as quedas e também pressionando muito a região da cernelha do animal. Ao passo que, se eu tiver um ponto de equilíbrio muito posterior, ou seja, uma parte anterior da sela muito elevada, a gente tem uma pressão muito grande da sela na região lombar do animal, o que também favorece as lombalgias. Bem, agora nós vamos iniciar então os testes das dimensões da nossa sela com relação às dimensões do dorso do nosso animal. Então a gente vai basicamente palpar a região da escápula do nosso animal e marcar essa região com giz, que é a região que delimita aonde a nossa sela não pode avançar em relação ao nosso animal. Na sequência, a gente palpa a coluna vertebral do animal, passando então um giz que vai até a base da cauda, então a gente vai ver o centro, né, da coluna do nosso animal. Na sequência, a gente vem palpando aqui, né, as vértebras, que são ossinhos, né, da coluna do nosso animal. E a hora que a gente sente uma mudança de textura, a gente sente então que inicia a porção muscular do dorso do animal, tá? Quando a gente sente essa mudança de textura, a gente passa uma nova linha. Essa linha ela é muito importante, pois ela vai demarcar justamente a largura do canal que deve ter a nossa sela, o canal entre os painéis. A gente já vai mostrar para vocês. Na sequência, a gente precisa palpar o fim dessa musculatura dorsal. Onde é que fica o fim dessa musculatura dorsal? Justamente onde iniciam as costelas do nosso animal, tá? Então, quando a gente palpa o fim da musculatura, a gente passa uma nova linha. E vejam, começa a surgir as dimensões que devem ter o painel da nossa célula.
né? E aí, finalmente, a gente precisa palpar a última costela do nosso animal, para passando uma linha reta até a coluna do nosso animal, a gente vê, então, qual que é o limite, né, de comprimento que a nossa sela deve ter para esse animal. Então, vejam, aqui a gente já conseguiu demarcar no nosso animal, no dorso do nosso animal, quais devem ser as dimensões que o painel da nossa sela deve ter para que seja bem ajustado nesse animal. Vejam só, quando a gente examina, né, a gente avalia a nossa sela na região ventral dela, a gente vê então o canal entre os painéis, que é essa região aqui. Esse canal é muito importante, que ele tenha um bom distanciamento entre os painéis, que ele seja o mais paralelo possível até a região lombar, desde a região de cernelha até a região lombar, né? E que ele tenha então a largura justamente desta largura aqui, que livra a coluna e os ligamentos do nosso animal, tá? Da coluna vertebral do nosso animal. Quando a gente posiciona a sela, então, no dorso, né, e desliza ela, a gente consegue ver justamente o quê? Que os painéis, então, não ultrapassam a região de escápula do animal, e que o contato dos painéis é justamente sobre a musculatura que a gente demarcou, chegando no limite até a última costela do animal, ou seja, a gente não vai favorecer o desenvolvimento de pressão na região lombar do nosso animal, que também pode predispor às lombalgias. Além disso, é muito importante ressaltar que aqui na região de cernelha, a nossa sela, ela deve ter pelo menos entre 3 a 4 dedos de distanciamento da cernelha do nosso animal. Esse canal é muito importante, porque durante o exercício, o animal não irá tocar, então, a sela, evitando as possíveis pisaduras, né, nessa região de cernelha. O próximo teste que a gente vai fazer, então, da nossa sela em relação ao dorso do nosso animal é o teste de alinhamento. Esse teste é muito importante para ver, então, se a nossa sela está bem alinhada, centralmente alinhada com o dorso do nosso animal. Então, vejam, quando a gente vê aqui, então, a linha da coluna vertebral, né, e a linha média da sela, a gente consegue ver que essa sela está muito bem alinhada com relação ao dorso do animal. E mais, né, que a gente consegue ver aqui na largura do canal, que o canal é bem largo, é largo o suficiente para livrar, então, toda essa região de vértebras e ligamentos da coluna vertebral da nossa amapola. Vejam, se a gente tem uma sela que não é alinhada, a gente pode induzir a esforços laterais que também podem levar a lombalgias, inclusive severas, né, por torção, tá? Então, esse teste do alinhamento também é muito importante. Com a nossa sela corretamente posicionada e sabendo então que ela tem as dimensões adequadas ao dorso do nosso animal, o próximo teste a ser feito é o teste da pressão. Então a gente coloca uma das mãos no local onde o cavaleiro vai ficar apoiado, a outra mão sob os painéis e faz pressão então para verificar se a sela tem uma pressão homogênea em todo o seu contato de painéis. Isso é muito importante também para ver se a sela não tem pontos em que ela está pressionando mais ao longo do dorso do nosso animal. E finalmente, o último teste a ser feito é o teste de ângulo da estrutura da nossa sela com relação à região de cernelha do nosso animal. Então, com a nossa reguinha biarticulada ou goniômetro, a gente vai medir qual é o ângulo de cernelha do nosso animal e irá verificar então se a nossa sela apresenta o mesmo ângulo, né, um ângulo equivalente ou muito próximo do ângulo da cernelha do nosso animal. Isso é muito importante justamente para verificar então se os painéis não irão fazer compressão nessa região de cernelha do nosso animal. Vejam, todos esses testes são muito importantes para a gente verificar então a compatibilidade da sela e até a qualidade da nossa sela com relação ao dorso do nosso animal. Muitas vezes quando a gente compra uma sela,
a gente está muito mais preocupado com a estética da cela e com a qualidade da cela do que propriamente dita com as dimensões da cela. Vejam, a gente tem aqui nas mãos uma cela de boa qualidade, porém, comparativamente a outra cela que a gente acabou de apresentar para vocês, a gente vê que ela tem painéis com um canal muito estreito e inclusive ficando muito próximos na região lombar do animal. Uma cela como essa fatalmente irá induzir lombalgias em qualquer animal, né? Dificilmente ela não irá pegar na região de coluna vertebral e ligamentos do animal, tá? Então quando a gente posiciona ela no animal, a gente consegue ver aqui por trás que a cela apresenta um canal bastante estreito que irá comprimir notoriamente toda a região lombar, né, de vértebras e ligamentos lombares do nosso animal, tá? Então é uma cela prejudicial. Além disso, a gente vê que o alinhamento dela também não é um alinhamento tão perfeito quanto o alinhamento da outra cela, né? Isso também prejudica bastante a compatibilidade com o dorso dos animais. Vejam, então esses são os passos para vocês conseguirem verificar a compatibilidade de cela, tá? O ajuste de cela. Esse vídeo ele está baseado numa metodologia de Johan Schilise, que é a metodologia 9 Steps for Saddle Fitting, que está disponível no YouTube, caso vocês queiram também pesquisar, tá? E a gente então expõe para vocês que caso vocês tenham dúvidas para realizar essa verificação anatômica no seu animal e pegar essas dimensões, né, para poder comparar com a cela, por favor, procurem auxílio do seu médico veterinário e façam juntamente vocês dois esse ajuste de cela para verificar qual a melhor cela para o seu animal. Até mais!